De volta, pessoal, com a análise do nosso controle de constitucionalidade, ainda nos aspectos gerais. No último vídeo, a gente analisou se tratado internacional poderia ser objeto de controle de constitucionalidade, as emendas constitucionais, portarias, resolução, e eu recomendo que vocês façam a releitura lá do artigo 59 da Constituição Federal, beleza? Lembrando que medida provisória também pode ser objeto de controle de constitucionalidade, principalmente nos requisitos de relevância e urgência que a gente viu, vocês estudaram lá em processo legislativo, que as emendas constitucionais têm que mostrar esses dois requisitos. Então, se liga, se faltarem esses dois requisitos, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade também. Então, aqui eu vou evoluir bem rapidinho nos nossos slides, porque sempre quando a gente retoma, ele pega o slide inicial, para a gente finalizar esse bloco de estudo, fazendo uma análise de observações gerais aqui, ó, que eu acredito que vai incluir essa parte das emendas à Constituição com vocês. Então, vamos lá. Constituição estadual, professora, ela pode sofrer, pode enfrentar a ADIM? Pode sim, né? Porque é lei ou ato normativo, federal ou estadual. Excepcionalmente, as medidas provisórias também podem ser objeto de controle de constitucionalidade, desde que atinja os requisitos de relevância e urgência, ou seja, a inconstitucionalidade esteja aí, vinculada a esses dois requisitos. O controle de constitucionalidade, ele não admite intervenção de terceiros, ok? Intervenção de terceiros é um assunto lá dentro de processo civil, e eu acredito que quando eu conheci vocês, turmas, os meus alunos também do período passado, eu trouxe a ideia de que controle de constitucionalidade também é processo, certo? A gente tem que conhecer e ter recursos de processo civil para a gente estudar controle de constitucionalidade. Então, intervenção de terceiro é uma modalidade que a gente estuda lá em processo civil. Então, dá uma revisada no seu caderno e perceba que não vai poder fazer uso no controle de constitucionalidade. Agora, pode sim, audiências públicas, amicus curiae, né? Isso é possível lá junto ao STF. Então, não se admite intervenção de terceiros, mas o relator pode permitir a manifestação do amicus curiae, que vai trazer esclarecimento para a temática, tendo em vista, gente, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não sabem, obviamente, com especificidade de todos os assuntos que lá chegam. Então, eles precisam, muitas vezes, recorrer a especialistas nos temas para poder esclarecerem. Exemplo, professora, sobre a quantidade de drogas que pode se permitir, né, e se entender como usuário. Ele precisou escutar pessoas que fossem voltadas para essa área da medicina, para poder orientá-los, né? A mesma coisa sobre o feto anencefálico. À época, eles precisaram escutar pessoas voltadas para a saúde para poder esclarecer quando de fato existia vida ou não. São exemplos. Então, a última observação que eu trago para vocês, se houver necessidade de esclarecimento, o relator pode requisitar audiências públicas, que foi o que eu falei para vocês, né? Isso também acontece no primeiro grau com qualquer magistrado, gente, porque se a temática ela for muito específica, né? Obviamente que o magistrado ele conhece da lei, mas existem conceitos e teorias que ele precisa de um esclarecimento maior, beleza? Lembrando que o que a gente entende por bloco de constitucionalidade, que realmente isso aqui não pode ser afrontado, né, sob pena de sofrer o controle de constitucionalidade. As normas da Constituição Federal, todas elas, né, se estão dentro da Constituição Federal, elas não podem ser atingidas. Princípios constitucionais implícitos, então existem princípios que não estão escritos na nossa Constituição. Eu vou trazer como exemplo um que eu trabalho nas minhas aulas de empresarial, função social da empresa. Não está expresso na Constituição Federal, mas a gente trabalha esse princípio a partir do Simples Nacional, a partir da responsabilidade que as empresas têm com a economia e com o social, então também podem ser objeto de controle. Direitos previstos em tratados internacionais sobre direitos humanos, né? Então é um bloco de constitucionalidade. E emendas constitucionais, que você já sabe, que são utilizadas para alterar a nossa Constituição Federal, devido lá ao poder reformador que vocês estudaram quando estudaram o poder constituinte, beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, depois a gente vai aprofundar um pouquinho o controle de constitucionalidade difusa. Espero vocês. Até já!